Olá, tudo bem? O tema hoje é locação não residencial. A gente vai falar sobre os requisitos para a renovação do contrato de locação. Bem, a lei estabelece quais são esses requisitos. O primeiro deles é que haja um contrato escrito. E esse contrato precisa ter prazo de vigência determinado. O prazo dele deve ser determinado. Terceiro requisito: a locação a ser renovada deve ter vigorado por ao menos 5 anos de forma ininterrupta. Admite-se, logicamente, que haja a soma de alguns contratos para alcançar esse tempo de 5 anos. Então, um contrato de 2 anos e um outro contrato de 3 anos. Então, chegou ao tempo de 5 anos, então pode haver a renovação. Se entre um contrato e outro houve um interregno temporal mínimo, especificamente para a negociação dessa renovação desses contratos em tempo menor, a jurisprudência admite que esse tempo também conte para fins da renovação do contrato de locação, ou seja, porque não houve um contrato escrito nesse período, então aí valeria esse tempo também. É o que a soma desses tempos, é o que é importante falar, é o que se denomina accessio temporis. É um termo brocado jurídico em latim que é importante saber porque é bastante utilizado isso daí. Um outro requisito muito importante, que o locatário exerça sua atividade econômica há no mínimo 3 anos. Isso é muito importante. Ele vai provar isso por meio de alvará, de alguma forma ele vai ter que comprovar que nos últimos 3 anos da renovação ele já exercia o mesmo ramo de atividade, não houve alteração disso. Um outro ponto muito importante é quando, se não houver um acordo com o locador, o locatário vai ter que pedir judicialmente a renovação desse contrato. E ele vai ter que cumprir esses requisitos, todos que eu acabei de mencionar. Mas ele vai ter que pedir isso, entrar num prazo entre 1 ano e 6 meses do fim de vigência do contrato a ser renovado. Então, no penúltimo semestre de vigência do contrato, o locatário deve ingressar com essa ação, ajuizar essa ação renovatória. Se ele não entrar com essa ação, perder o prazo, ele perde o direito à renovação do contrato de locação. E existe um outro requisito. Na verdade, tem que haver a ausência de qualquer pedido de retomada pelo locador. Numa renovatória, o locador pode recusar a renovação. Ele não está obrigado a renovar, mas para isso ele precisa justificar o pedido de recusa dessa renovação. E por que ele está pedindo a retomada? Pois bem, a lei fala quais são esses casos. O primeiro é a realização de obras determinadas pelo poder público. Existe também a situação, nesse caso, então, o locador ele pode pedir a retomada do imóvel em que pese o fundo de comércio, porque o poder público determinou a realização de determinadas obras no imóvel. Um outro caso de realização de obras, mas não determinado pelo poder público, é aquilo que se costuma denominar de construção mais útil. É aquela que vai melhorar o imóvel, vai valorizar o imóvel ou vai ensejar alguma modificação radical, uma transformação radical no imóvel. Nessas situações, então, o locador pode se opor à renovação do contrato de locação e pedir a retomada do imóvel para essa finalidade. Uma outra situação que o locador pode pedir a retomada do imóvel é o chamado pedido para uso próprio. Esse pedido para uso próprio ele está baseado no princípio da sinceridade. Esse é um termo que vai ser ouvido bastante com relação a essa questão. Então, o locador ele pode evitar a renovação do contrato de locação não residencial, pedir a retomada do imóvel para uso próprio. E se entende, inclusive, como uso próprio a utilização do imóvel para uma sociedade da qual o locador faça parte, desde que
não seja no mesmo ramo de atividade, justamente para evitar a usurpação do fundo de comércio constituído e valorizado pelo locatário, pelo antigo inquilino. Mas existem algumas exceções com relação a isso. Dependendo do tipo de imóvel, se for um posto de gasolina, um hotel, um cinema, um teatro, aí você não pode dar, não tem como dar uma outra finalidade para aquele imóvel que não for isso. Então, nessas situações, a jurisprudência ela vem reduzindo essa questão com relação a isso. Então, aí a questão do pedido de retomada poderia ser para o mesmo ramo de atividade. E o terceiro motivo para o pedido de retomada pelo locador, então que impediria a renovação do contrato de locação para o locatário, seria uma proposta melhor de terceiro. Então, nessa situação também não haveria renovação do contrato de locação. Bem, existe uma outra situação que é importante mencionar. Caso haja o desvio de finalidade, eu comentei aqui a questão do pedido de sinceridade. Há um princípio de sinceridade, é uma presunção de que se o locador está pedindo para uso próprio, ele está sendo sincero. Porém, caso venha a ser demonstrado que houve um desvio de finalidade, que o locador não deu o destino indicado num determinado prazo, cabe ao locatário pedir indenização contra o locador pelos prejuízos que ele sofreu. Então, isso é muito importante também. Então, cabe indenização, ainda que haja a perda da renovação e a perda daquele fundo de comércio especificamente, daquele ponto, o locatário poderá pedir indenização contra o locador. Bem, esses são, então, os requisitos para o pedido de renovação. Lembre-se de curtir, de se inscrever, comentar, compartilhar e deixar o seu like aqui. Até a próxima!